O sino sobre a pesada porta de madeira da lanchonete Carvalho, em Recife, Pernambuco, tocou baixinho enquanto o calor da tarde se acumulava lá fora. A histórica cidade nordestina estava incomumente quieta naquela quinta-feira. Dentro, o ar cheirava a café recém-passado, tempero e bolinho de bacalhau frito. Luciana Marques, 20 anos, ficava atrás do balcão, polindo meticulosamente a máquina de café expresso cromada. Os olhos verdes dela, emoldurados por cílios escuros, guardavam um cansaço profundo e silencioso que a fazia parecer mais velha. O cabelo castanho estava preso num coque desarrumado escorregando pelo pescoço, e o uniforme azul claro, embora perfeitamente passado, tinha sido cuidadosamente remendado nos cotovelos. O dia de Luciana tinha começado às 5. Às 6, ela já tinha deixado o filho de 4 anos, Miguel, na casa de Dona Clara, uma vizinha idosa, que cuidava dele por alguns trocados e comida que sobrava. Às 6:30, estava amarrando o avental para um turno duplo que só terminaria depois da meia-noite. Não queria fazer o turno duplo, mas o envelope branco do hospital municipal estava em cima do balcão, sem pagar. Pior, Miguel tinha acordado tossindo de novo, o peitinho chiando. Dona Clara tinha puxado de lado. Luciana, minha filha, esse menino precisa de um especialista de verdade em São Paulo. Ele está queimando de febre. Eu sei, Luciana respondeu, engolindo o medo. Recebo no fim da semana. Levo ele lá. Era a mesma promessa toda semana. Sempre alguma coisa levava o dinheiro embora. O aluguel, a conta de luz ou os sapatos gastos de Miguel. Miguel tinha nascido com uma condição bronquial crônica. Os exames custavam mais do que ela ganhava em 2 meses. O pai dele tinha ido embora antes mesmo do menino falar a primeira palavra. Luciana estava verdadeiramente sozinha. Sem família, sem poupança. Ainda assim, possuía uma dignidade quieta e feroz. Nunca servia um prato sem um sorriso genuíno. Nunca deixava as dificuldades vazarem no atendimento. Boa tarde. Bem-vindo ao Carvalho, dizia a todos. O calor era real. Às 2 da tarde, a lanchonete quase vazia, Luciana reabastecia os porta-guardanapos quando o sino tocou. Um homem entrou. Não era turista comum nem cliente habitual. Toda garçonete reconhecia a aura de riqueza imensa. Terno preto sob medida, custando mais do que o aluguel dela de um ano inteiro. Camisa branca impecável aberta no colarinho, sem gravata, maxilar definido, ombros tensos, olhar frio e distante sugerindo que ele havia parado, há muito tempo, de esperar bondade do mundo. Passou pelos banquinhos vazios e escolheu a última mesa do fundo, onde o sol fraco da tarde entrava pelo vidro. Luciana se aproximou segurando o cardápio e o sorriso de sempre. Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Carvalho. Posso trazer alguma bebida enquanto o senhor olha o cardápio? O homem nem levantou os olhos do celular, os dedos voando pela tela, café preto e um copo de água. Já trago, senhor, Luciana disse suavemente. Não se ofendeu. Por trás de fachadas frias costumava haver um coração pesado ou um dia difícil. Voltou rápido, colocando a caneca fumegante e a água com delicadeza. Quando estiver pronto para pedir, estou aqui. O homem finalmente ergueu os olhos por um segundo fugaz, o olhar cruzando com o dela. Alguma coisa na expressão dele mudou. Os olhos verdes de Luciana, claros, profundos, tristes demais para a idade dela, não eram fáceis de esquecer. Mas ele desviou o olhar, irritado com a distração. O que você recomenda? Perguntou. O tom cortante como um interrogatório. O bobó de camarão está fresquinho, saindo do fogo agora. A sopa do dia é de legumes, bem encorpada, Luciana respondeu com calor. Numa tarde quente como essa, sopa e café fresco. Bem reconfortante, eu não perguntei o que você faria, o homem disse secamente. O comentário era afiado o suficiente para fazer qualquer um recuar, mas Luciana apenas alargou o sorriso. O senhor tem toda a razão, me desculpe, vou dar um momento. Virou-se e se afastou sem perder a compostura. Da janela da cozinha, Rosa, a cozinheira mais antiga, tinha observado tudo. Esse aí está atrás de encrenca. Rosa resmungou. Toma cuidado com ele, querida. Ele só está cansado, Rosa, como todo mundo, Luciana disse com uma risadinha suave. Homem cansado não usa relógio de 50 mil reais, Rosa resmungou. O homem por fim pediu a sopa de legumes e o bobó de camarão.
Comeu em silêncio absoluto, mal olhando para o prato, a atenção consumida pelo celular. Fez ligações curtas em voz baixa, murmurando percentuais de contrato. Eu não aceito menos. O tempo todo Luciana permaneceu atenciosa, enchendo a água, tirando os pratos, perguntando se estava tudo a contento, recebendo respostas monossilábicas com uma cortesia inabalável. Então, um zumbido repentino no bolso do avental de Lu. Ela se afastou para trás do balcão, puxou o celular. Mensagem de Dona Clara. A febre do Miguel está subindo de novo. O que eu faço? Por uma fração de segundo, a máscara profissional rachou. Ela apertou o celular contra o peito, fechou os olhos, respirou fundo e trêmula, digitou de volta. Com pressa fria na testa, chego assim que o turno acabar. Aguenta firme, meu amor. Guardou o celular, forçou o sorriso de volta, mas não percebeu que o homem de terno preto tinha visto tudo. Notara o tremor nas mãos, a respiração presa, a alegria forçada. Pela primeira vez naquela tarde, ele pousou o celular na mesa e a estudou com atenção. Quando terminou a refeição, sinalizou para a conta. Luciana trouxe numa bandejinha de prata, com uma balinha ao lado, como fazia para todo cliente. Foi um prazer atendê-lo, senhor. Tenha uma tarde maravilhosa em Recife. O homem puxou a carteira de couro, pagou com notas novas de R$ 100. Depois, pegando uma caneta de prata elegante, escreveu algo deliberadamente na linha de gorjeta do recibo. Levantou-se, abotoou o palé baixo sem uma palavra sequer de despedida. Saiu, o sino tocando. Luciana se aproximou para limpar, virou o recibo na linha da gorjeta. Uma cursiva elegante e imponente sob o valor. Luciana congelou, encarando a conta acima de R$ 30. Ela tinha dado 2 horas de serviço impecável. Sorrido através da grosseria. Enchido a água uma dúzia de vezes. Nunca reclamado. 0. E suficiente. Como se dissesse: você já teve o suficiente do meu tempo. Não merece nada mais. Doeu como um soco físico. Luciana sentiu o calor subir ao rosto, não só pelo dinheiro. Deus sabia que ela precisava desesperadamente de cada centavo naquela semana. Era pura crueldade calculada. Para aquele homem, ela não era um ser humano, apenas um utensílio a ser usado e descartado. Os olhos ardiam, mas ela se recusou a deixar as lágrimas caírem no salão. Quanto ele deixou para você? Rosa perguntou debruçada sobre o balcão. Luciana não respondeu na hora, os dedos apertando o papel amassado. Querida, quanto? Nada, Luciana sussurrou, a voz rachando. Ele não deixou nada. Rosa arrancou o recibo, viu a caligrafia elegante em vermelho. O rosto ficou vermelho de raiva, esse merecedor de nada. Quem ele pensa que é? Vou lá fora agora mesmo dar um pedaço da minha mente. Não, Rosa, por favor, Luciana implorou, segurando o braço da cozinheira. Não vale a pena, claro que vale. Você tratou ele como realeza por 2 horas. Luciana olhou para Rosa, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas, mas cheios de decisão. Se eu parar para brigar com todo cliente que me trata mal, nunca vou conseguir chegar em casa. Tenho um menino com febre me esperando. Não tenho energia para orgulho, Rosa. Só tenho energia para sobreviver. As palavras foram ditas baixinho, sem drama teatral, o que as tornava mais pesadas ainda. Rosa amoleceu, puxando a jovem mãe para um abraço breve e forte. Luciana se permitiu ser abraçada por um segundo antes de se afastar, enxugando os olhos com as costas da mão, pegando a bandeja de novo. O turno não tinha acabado. A vida não pausava. Mães solteiras não tinham o luxo de desmoronar no meio da tarde. Naquela noite, quando Luciana finalmente entrou em casa, encontrou Miguel dormindo, a pele ardendo, o peito assobiando a cada respiração. Dona Clara ergueu os olhos da cadeira ao lado da cama, o rosto pálido, mantive panos frios nele, Luciana. Mas isso não é resfriado normal. Ele precisa de um médico de verdade na cidade grande. Eu sei, Luciana sussurrou. Ajoelhou-se junto ao colchão, afastando um cacho úmido da testa do filho, ouvindo o chiado aterrorizante no peito dele pela primeira vez em meses. Deixou-se chorar em silêncio no escuro. Puxou o recibo amassado do bolso, olhou para a inscrição fria sob a luz fraca do abajur. Suficiente. Você não sabe nada sobre o que é suficiente, sussurrou amargamente para o quarto vazio. Alisou o papel, colocou-o na mesinha de cabeceira, exausta demais para jogá-lo fora,
completamente alheia ao fato de que aquele bilhete cruel não era o fim da história, mas o catalisador de uma transformação completa. O alarme tocou às 5 da manhã seguinte, mas Luciana já estava acordada, sentada na beira da cama, observando Miguel respirar. A febre tinha baixado um pouco, mas o chiado continuava. Beijou a bochecha dele com carinho. Mamãe precisa ir trabalhar, meu amor, murmurou. Dona Clara já vem. Toma o remédio e seja bonzinho. Miguel abriu os olhos grandes e escuros, tão parecidos com os do pai, e assentiu sonolento. Você me traz um pedacinho de doce de leite? Sussurrou. A garganta de Luciana se apertou. O menino adorava as sobremesas da lanchonete sempre que podia. Trazia fatias do dia anterior que seriam jogadas fora. Se sobrar alguma coisa, trago o maior pedaço. Prometo. Enquanto prendia o cabelo no espelho do banheiro, os olhos caíram sobre o recibo na mesinha. Suficiente. Uma onda de ressentimento a atravessou, mas ela se obrigou a respirar. Enfiou o recibo no bolso do avental como um lembrete amargo da dureza do mundo. Saiu para a manhã fresca e escura. Quando chegou ao Carvalho, o céu ainda estava cinza pálido. Destrancou as portas pesadas, acendeu as luzes, ligou as grandes cafeteiras. Rosa chegou logo depois, tremendo com a brisa da madrugada. Como está o pequeno? Um pouco melhor, Rosa. A febre baixou um pouco. Você vai levar ele naquela clínica essa semana? Assim que eu receber, Rosa, assim... Rosa olhou com uma mistura de profundo carinho e frustração antiga. Luciana, assim que eu receber é sua resposta há meses. Algumas coisas não podem esperar. Luciana não respondeu. Pegou um pano limpo e foi limpar as mesas do fundo, tarefa deixada do turno da noite porque o lava-louças tinha faltado. Não reclamou. Nunca reclamava. Mas quando chegou à mesa exata onde o homem de terno preto tinha se sentado, ergueu o vasinho plástico de flor no centro e parou. Debaixo do vasinho havia um papel grosso, cor de creme, dobrado em 4, deliberadamente escondido, onde só alguém limpando com cuidado encontraria. Luciana franziu a testa, pegou, desdobrou. Escrito na mesma cursiva elegante e imponente, um bilhete manuscrito. A gorjeta de ontem não estava no recibo. Se você tiver coragem de encontrá-la, venha hoje, sexta-feira, às 11 da manhã, no endereço abaixo. Pergunte por EV. O que você percebeu como humilhação foi um teste. Você não falhou. Traga a criança se quiser. EV. Abaixo do texto, um endereço no Centro Financeiro de São Paulo, no coração do distrito mais prestigiado. Luciana leu o bilhete 3 vezes, o coração martelando contra as costelas. O que é isso? Rosa perguntou, se aproximando com uma pilha de pratos limpos. Nada, Luciana disse rápido, dobrando o papel, escondendo-o na palma da mão, só lixo. Mas os olhos afiados de Rosa captaram a caligrafia elegante. Estreitou os olhos. Essa é a letra daquele homem arrogante de ontem. O que ele deixou? Deixa eu ver. Sabendo que Rosa não deixaria o assunto de lado, Luciana relutantemente entregou o papel. Rosa leu em silêncio, os lábios se movendo com as palavras. Quando terminou, olhou para cima, horrorizada. Luciana, não ouse chegar perto desse lugar. Não estou planejando ir, Rosa. Claro que não. Um homem estranho que te humilha, esconde um bilhete secreto e exige que você apareça num prédio chique com seu filho. Querida, isso tem cheiro de encrenca. É perigoso, eu sei, Rosa. Não sou boba. Queima isso. É a melhor coisa que você pode fazer com um papel desses, Rosa ordenou. Luciana concordou com a cabeça, mas não queimou. Guardou de volta no bolso do avental, junto com o recibo. Durante a manhã movimentada, toda vez que os dedos roçavam o papel grosso, uma cascata de perguntas inundava a mente. A gorjeta não estava no recibo. Você não falhou no teste. Que tipo de homem orquestraria um jogo tão bizarro? Durante o intervalo de 10 minutos da tarde, puxou o celular, pesquisou o endereço do bilhete. Apareceu um arranha-céu enorme, todo de vidro. Clicou no perfil da empresa. Uma fotografia apareceu. Era ele. O artigo o identificava como Eduardo Vasconcelos, um dos empresários do setor imobiliário mais poderosos e ricos do país. Revistas de negócios o descreviam com títulos como o Executivo de Ferro e o Bilionário Inalcançável. Luciana se encostou na parede fria da cozinha. Uma onda de tontura.
Por que um homem dono de metade dos portos comerciais e arranha-céus do país passaria uma tarde testando uma garçonete em Recife? Os avisos de Rosa ecoavam. Homens ricos costumavam ver mulheres pobres como brinquedos. Mas então outra frase do bilhete ecoou mais alto. Traga a criança se quiser. Como ele sabia sobre Miguel, ela nunca tinha mencionado o filho a ele. Então lembrou da mensagem de texto de Dona Clara, atrás do balcão. O momento breve de desespero visível quando apertou o celular contra o peito. Ele tinha estado observando. Tinha visto através da fachada educada e reconhecido a agonia silenciosa de uma mãe com um filho doente. Aquela percepção a aterrorizou mais do que qualquer outra coisa, porque Luciana tinha construído a sobrevivência inteira em esconder a dor, e aquele estranho a tinha lido instantaneamente. Às 11 horas de sexta-feira, Luciana se viu de pé na calçada imaculada de mármore, diante da torre de vidro do Grupo Vasconcelos, no centro de São Paulo. Tinha deixado Miguel em segurança com Dona Clara. Essa era a condição inegociável. Se aquilo se revelasse uma armadilha ou uma piada cruel, ela enfrentaria sozinha. Vestia o único vestido decente que tinha, azul marinho de algodão, reservado para missa e velórios, em meio a homens e mulheres carregando pastas de couro caras e vestindo ternos de grife impecáveis. Sentia-se completamente deslocada. 3 vezes se virou em direção ao metrô para ir embora. 3 vezes se obrigou a parar, só ouve o que ele tem a dizer, sussurrou pelo Miguel. Atravessou as portas giratórias de vidro para um saguão de tirar o fôlego, com tetos altíssimos e pisos brancos de mármore. Foi até a recepção, engolindo o orgulho. Bom dia. Vim ver o Sr. Vasconcelos. EV, tenho hora marcada às 11. A recepcionista ergueu uma sobrancelha, claramente cética, olhando o vestido desbotado. Mas digitou o nome no computador. A indiferença profissional sumiu na hora. Luciana Marques. Sim, senhora, a senhora é esperada. 40º andar. A assistente executiva vai acompanhá-la a partir do elevador. Os joelhos de Luciana fraquejaram enquanto o elevador de alta velocidade disparava para cima em silêncio absoluto, vendo a cidade vasta encolher através do painel de vidro. Nunca tinha estado tão alto na vida. Lá embaixo, em algum lugar distante, estava o apartamento minúsculo, a lanchonete, a vida inteira difícil. As portas do elevador se abriram para um escritório de cobertura imenso, com janelas panorâmicas, dando para todo o horizonte de São Paulo. De pé junto ao vidro, com as mãos nos bolsos, estava Eduardo Vasconcelos. Você veio, disse baixinho. Virando-se. Confesso que não tinha certeza de que você teria coragem. Luciana não se sentou, ficou de pé, as mãos apertando a bolsa gasta. Não vim aqui para jogos, senhor Vasconcelos, disse, a voz notavelmente firme. Caminhou até a enorme mesa de mogno, largou o recibo amassado e o bilhete secreto sobre a madeira polida. O senhor entrou na minha lanchonete. Eu o atendi por 2 horas com respeito e gentileza absolutos. E o senhor me deixou isso. O senhor tem alguma ideia do que R$0 significa para uma mulher como eu? Sabe o que uma gorjeta significa quando seu filho está doente e as contas não param? A voz tremia, mas ela se recusava a parar. O senhor me humilhou na frente dos meus colegas só para se divertir. E depois escondeu um bilhete como um covarde, falando de testes. Estou aqui agora. O que o senhor quer de mim? Fale rápido, porque tenho um filho doente esperando e não tenho tempo para as diversões de bilionários entediados. Eduardo a estudou com profundo respeito. Você tem uma coragem imensa, senhorita Marques. A gorjeta zerada foi um teste calculado de caráter. Visito lanchonetes modestas anonimamente, como cliente difícil, e não deixo nada para ver como as pessoas reagem quando não há nada a ganhar. A maioria me insulta. Você me tratou com graça e escolheu a dignidade em vez da raiva. É isso que eu venho procurando. Luciana ficou parada, congelada, a raiva no peito dando lugar a uma confusão profunda e perturbadora. Ainda não entendo o que isso tem a ver comigo. Eu sei, Eduardo disse, abrindo uma gaveta da mesa e puxando um grosso envelope branco sem identificação. E ainda não estou totalmente pronto para explicar tudo. Mas primeiro, deixa eu corrigir meu erro de ontem. Essa é a gorjeta verdadeira que seu serviço merecia. Estendeu o envelope para ela.
Luciana deu um passo para trás, as mãos coladas ao corpo. Não quero sua caridade. Não é caridade. É o que você ganhou, honestamente. Vamos discutir o resto depois. Eu disse que não quero seu dinheiro, senhor Vasconcelos. Luciana repetiu, a voz rachando de emoção crua. Não vim aqui atrás de esmola. Vim porque meu filho está sofrendo e o seu bilhete foi um vislumbre de esperança desesperado e tolo para mim. Pensei que talvez... Mas agora vejo o que isso é. O senhor é só um homem solitário e quebrado que brinca com a vida dos pobres para ver se alguém é real. Parabéns. Encontrou alguém real. Uma mãe solteira sem um tostão. O senhor se sente melhor consigo mesmo agora? As palavras cortaram a sala como facas. Pela primeira vez na vida profissional, Eduardo Vasconcelos abaixou o olhar, visivelmente envergonhado. Não, disse baixinho. Não me sinto melhor. Me sinto incrivelmente pequeno. Um silêncio pesado desceu sobre o vasto escritório. Luciana olhou para ele e, sob o terno cinza caro e 40 andares de poder corporativo, viu um homem tão quebrado, à sua própria maneira, quanto ela mesma. Pegou a bolsa velha, virou-se para a porta. Estou indo embora. Pode ficar com seus segredos. Luciana, espera, Eduardo chamou, a voz carregada de uma vulnerabilidade repentina e desesperada, seu filho. O que ele tem? Luciana parou no limiar da porta, de costas. Uma condição respiratória crônica. Ele não consegue respirar direito à noite. Precisa de um especialista e exames que eu não posso pagar. Por que o senhor se importa? Eduardo demorou a responder. Quando falou, a voz soou distante. Porque há 21 anos eu era um menino que morava numa casa em decadência, vendo minha irmã mais nova, Ana, lutar para respirar. Meu pai era um operário pobre que não conseguia pagar um especialista. E eu sei exatamente o som do terror de uma mãe quando ela percebe que não pode salvar o filho. Luciana se virou devagar, encarando-o incrédula. A história não combinava com a imagem de bilionário implacável, mas a dor crua nos olhos dele era impossível de fingir. Adeus, senhor Vasconcelos, sussurrou entrando no elevador. Enquanto as portas se fechavam, percebeu que as mãos tremiam e, contra toda lógica, uma pequena parte dela não queria fugir. 3 dias se passaram sem uma palavra. Luciana se jogou de volta na rotina exaustiva da lanchonete, o café da manhã cedo, as bandejas pesadas, o som agonizante do chiado de Miguel à noite. Tinha confessado tudo a Rosa, que imediatamente se benzeu. Viu, eu falei. Um bilionário maluco brincando com gente trabalhadora. Você fez certo em ir embora. Querida, homem desses é perigoso. Não sei, Rosa. Luciana disse, pensativa, enquanto limpava o balcão. Ele não parecia louco no fim. Parecia oco. Na quarta tarde, um reluzente sedã preto de luxo parou na guia bem em frente à lanchonete. Alguns clientes lá dentro se viraram para olhar pela janela. Carros como aquele não paravam no Carvalho. A porta traseira se abriu. Eduardo Vasconcelos desceu, parecendo completamente deslocado no terno sob medida contra o cascalho desgastado do estacionamento. Entrou, o sino tocando acima dele. Foi direto para a mesma mesa do fundo. Sentou e esperou. Luciana sentiu o sangue subir às bochechas. Pegou um cardápio, foi até a mesa dele. Achei que o senhor tinha parado de me testar, senhor Vasconcelos. Disse em voz baixa. Estou aqui sem jogos nem testes. Luciana, Eduardo disse, olhando para cima com sinceridade completa. Você pode me dar 10 minutos quando seu turno acabar? Às 4? Vou esperar lá fora. Se você não sair, vou embora e prometo que nunca mais vou cruzar seu caminho. Luciana estudou o rosto dele por um longo momento antes de assentir levemente. Às 4. 10 minutos depois das 4, Luciana saiu da lanchonete. O sedã preto ainda estava lá. Eduardo, encostado na porta, abriu o banco do passageiro para ela. Você se importaria se dirigíssemos por alguns minutos? Tem um lugar que eu quero te mostrar. Não é longe e não é uma armadilha. Você pode mandar a placa do carro para sua amiga se te fizer sentir mais segura. Luciana, que já tinha mandado a placa para Rosa com instruções de chamar a polícia se não voltasse em 2 horas, entrou no carro em silêncio. Dirigiram em silêncio para longe do centro histórico, rumo à periferia mais antiga e esquecida de Recife. Ali, os coqueiros não eram aparados. As casas eram pequenas e desgastadas, com tinta descascando. Eduardo encostou o carro em frente a uma casinha decadente.
Nasci nessa casa, disse os olhos fixos na varanda rachada. Meu pai era pedreiro e minha mãe lavava a roupa dos outros. Éramos pobres, Luciana, do tipo de pobreza em que você pula refeições para seus filhos comerem. Luciana encarou o bilionário completamente atônita. Quando eu tinha 6 anos, Eduardo continuou, a mandíbula travando. Minha irmã de 4 anos, Ana, ficou muito doente, com uma condição de coração e pulmão. Meus pais imploraram a todo médico rico, todo banco, todo empresário da cidade por ajuda. Praticamente se ajoelharam e se humilharam. Ninguém nos ajudou. As famílias ricas olhavam para a gente como se fôssemos cachorros vira-latas. Fez uma pausa, a voz rachando. A Ana morreu bem naquela sala da frente. Tinha exatamente a mesma idade que o seu Miguel tem agora. Luciana sentiu o ar sair dos pulmões. Sinto muito, Eduardo, murmurou, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Meu pai nunca se recuperou. Morreu de coração partido alguns anos depois, Eduardo disse, olhando para as mãos. No dia do enterro da minha irmã, fiz 2 promessas solenes a mim mesmo. Primeiro, que eu me tornaria tão poderoso que ninguém jamais poderia olhar de cima para minha família de novo. Trabalhei como um animal, aproveitei toda a bolsa de estudos, construí empresas, perdi tudo e construí de novo. Aos 24, tinha conseguido, ergueu os olhos para encará-la, brilhando com lágrimas contidas. Mas a segunda promessa era que eu construiria um legado para que nenhuma criança pobre jamais precisasse morrer só porque os pais não tinham dinheiro para pagar um médico. Mas o dinheiro muda um homem devagar, Luciana. Você se cerca de advogados, falsos amigos, mulheres oportunistas. Você fica cínico e frio para proteger o que construiu. Eu esqueci minha segunda promessa. Virei a coisa mesma que eu odiava. Um homem rico escondido do mundo até algumas semanas atrás, quando me olhei no espelho e não me reconheci. Foi por isso que comecei esses testes. Estava desesperadamente procurando alguém que ainda tivesse bondade de verdade. Alguém para me lembrar de quem eu costumava ser. E aí eu te encontrei. Uma garçonete pobre, Luciana sussurrou, uma mãe que se recusou a perder a dignidade no meio da tempestade, Eduardo corrigiu com veemência. Eu não vou deixar o Miguel sofrer o mesmo destino da minha irmã, Ana, Luciana. Não enquanto eu tiver poder para impedir. Eu não posso simplesmente aceitar seu dinheiro. Luciana disse, as lágrimas escorrendo pelos cílios. As pessoas não dão fortunas de graça sem querer alguma coisa em troca. Eu não tenho nada para te dar, e não vou dever nada pela vida do meu filho. Não estou pedindo nada em troca, Eduardo disse gentilmente. Sei que você não confia em mim. Se eu estivesse no seu lugar, também não confiaria. Então vamos fazer um trato. Deixe um especialista de verdade examinar o Miguel amanhã. Sem condições, sem dívida, só uma consulta. Se você quiser ir embora depois disso, nunca mais vou te incomodar. Mas não deixa seu orgulho atrapalhar a saúde do seu filho. Luciana sabia que ele tinha razão. Podia recusar uma esmola para si mesma, mas não conseguia negar ao filho a chance de se curar. Era só uma consulta. Concordou baixinho. E vou te pagar de volta, mesmo que leve a vida inteira. Na manhã seguinte, um carro particular levou Luciana e Miguel até uma clínica pediátrica de última geração em São Paulo. Eduardo não estava presente, cumprindo a promessa de dar espaço a eles, mas tinha organizado tudo. Foram recebidos pelo Dr. Andrade, um dos principais pneumopediatras do país, que examinou Miguel com uma ternura que emocionou Luciana até as lágrimas, fazendo exames e radiografias enquanto arrancava risadas do menino. Depois de 1 hora, o Dr. Andrade chamou Luciana para uma sala reservada. Senhora Marques, vou ser direto com a senhora. O Miguel tem uma condição bronquial crônica grave que piorou pela falta de tratamento precoce. Mas a boa notícia é que é totalmente curável. Com um regime dedicado de medicação especializada, fisioterapia respiratória e monitoramento regular, ele pode levar uma vida completamente normal dentro de 1 ano. Ele vai poder correr, jogar bola, tudo. Luciana cobriu a boca, um soluço escapando da garganta, e se ele não receber esse tratamento? O doutor Andrade a olhou com gravidade. Sem ele, o tecido pulmonar vai continuar cicatrizando a cada crise maior. Eventualmente, vai se tornar uma ameaça à vida.
Esse chiado que a senhora escuta à noite é um aviso sério. Quanto custa o tratamento? Luciana perguntou. A voz trêmula. O médico anotou um valor. E a sala girou para Luciana. Era uma quantia astronômica, mais do que ela conseguiria poupar em 7 anos trabalhando turnos duplos na lanchonete. 7 anos que Miguel simplesmente não tinha. Saiu da clínica segurando a mão do filho, sentindo um peso esmagador na alma. Havia cura, mas era totalmente inatingível, a mais requintada forma de tortura. Naquela noite, Eduardo ligou para ela. Como foi a consulta? Ele pode ser curado, Luciana disse, a voz quebrando completamente ao telefone. Meu filho pode ficar totalmente saudável, mas o tratamento custa uma fortuna, Sr. Vasconcelos. Eu não posso pagar. É a mesma coisa que não ter cura nenhuma. Sabe o que é olhar para o seu filho e saber que não pode salvá-lo? É um inferno. Vem para o meu escritório amanhã de manhã, Luciana. Eduardo disse. Urgente. Tenho uma proposta de negócios legítima. Não é caridade e não é jogo. Só me escuta. Na manhã seguinte, com o advogado Sr. Vieira presente, Eduardo ofereceu a Luciana o cargo de diretora da nova Fundação Ana Vasconcelos para a Saúde Infantil de Baixa Renda. Ele queria alguém que tivesse vivido a pobreza e tivesse um coração verdadeiro. Salário alto, tratamento de Miguel totalmente coberto, sem cláusulas escondidas. Por que eu? Ela perguntou. Porque você tem um coração verdadeiro. E desde a lanchonete, eu não consigo parar de pensar em você. O emprego e a saúde de Miguel eram dela. Incondicionalmente. Ela precisava de tempo. Mas naquela noite, Miguel teve uma crise grave. Ela ligou para Eduardo desesperada. Ele chegou com o médico, estabilizou Miguel e o internou. Ela passou a noite ao lado da cama dele. Ele ficou no corredor. Ao amanhecer, Miguel respirava com clareza. Ela abraçou Eduardo, aliviada. Você salvou meu bebê. Na manhã seguinte, ela assinou o contrato. Eduardo tinha chegado antes dos paramédicos. O carro de luxo tinha freado bruscamente em frente à casinha. Ele correu pela porta da frente sem paletó, gravata solta, irreconhecível como o bilionário frio. Logo atrás, o doutor Andrade carregava um kit médico de emergência. O médico rapidamente aplicou um tratamento especializado com um nebulizador e uma injeção que relaxou as vias aéreas espasmadas de Miguel. Em minutos, o chiado aterrorizante começou a diminuir e a cor saudável voltou às bochechas do menino. Ele abriu os olhos escuros, exausto, mas seguro. Nós o estabilizamos, o doutor Andrade disse, enxugando a testa, mas precisamos internar ele no setor particular esta noite para começar a terapia de longo prazo. Não podemos adiar isso mais. Faça o que for preciso, Eduardo disse sem um segundo de hesitação. Toda a despesa está coberta. Miguel foi transferido para um centro médico de última geração. Luciana passou a noite inteira sentada ao lado da cama do filho, segurando a mãozinha dele, enquanto os monitores médicos avançados apitavam suavemente ao fundo. Eduardo também não foi embora. Passou longas horas sentado numa cadeira dura de plástico no corredor, sem exigir nada, apenas escolhendo ficar. Ao amanhecer, Miguel dormia tranquilo, respirando fundo e claro pela primeira vez na vida. Luciana saiu para o corredor silencioso. Eduardo se levantou imediatamente. Como ele está? Está descansando perfeitamente. Luciana disse, lágrimas de alívio profundo escorrendo pelo rosto. O médico disse que o tratamento já está funcionando. Ele vai ficar bem. E então, sem pensar, jogou os braços em volta do pescoço de Eduardo, abraçou-o com força, soltando todo o medo, a exaustão e a gratidão que carregara sozinha por anos. Eduardo, que não conseguia lembrar a última vez que alguém o tinha abraçado com pura emoção genuína, envolveu-a com os braços fortes e a manteve perto. Obrigada, sussurrou contra o ombro dele. Você salvou meu bebê. Você nunca precisa me agradecer, ele murmurou nos cabelos dela. É para isso que a riqueza sempre deveria servir. Na manhã seguinte, Luciana assinou o contrato de trabalho. Não assinou por dinheiro nem por medo. Assinou porque percebeu que Eduardo Vasconcelos era inteiramente real e seu filho finalmente ia viver. As semanas seguintes pareceram um sonho lindo. A saúde de Miguel melhorou drasticamente. Ele recuperou energia. As bochechas ficaram rechonchudas.
Risadas encheram o apartamento novo e modesto, longe do ar úmido da periferia antiga. Luciana se mostrou extraordinária no novo cargo. Entendia as famílias desesperadas que chegavam à fundação porque tinha estado no lugar delas. Deixou a lanchonete com uma despedida cheia de lágrimas de rosa, que deu sua bênção completa. Um romance gentil e silencioso começou a florescer entre Eduardo e Luciana. Jantares de negócios que se estendiam em conversas noturnas sobre passados, medos e sonhos. Luciana sentia as muralhas defensivas que tinha construído ao redor do coração desmoronando pedaço por pedaço. Mas felicidade verdadeira raramente passa despercebida por quem é amargo bastante para odiá-la. Valentina, a ex-esposa rica de Eduardo, que o tinha traído anos antes, viu uma foto de tabloide dele com Luciana e lançou uma campanha implacável de difamação. Espalhou rumores de que Luciana era uma caça-fortunas, que estava fingindo a crise de saúde do filho, vazou histórias distorcidas para tabloides, subornou uma entrevista falsa de TV e pressionou o conselho a questionar a adequação de Luciana. Luciana recebeu um e-mail anônimo cruel dizendo para fugir antes de arruinar a reputação de Eduardo. Na manhã depois de receber aquele e-mail e do escrutínio público, Luciana entrou na torre executiva com o coração pesado, carregando uma carta de demissão assinada. Não podia deixar o passado ou a pobreza destruir o belo legado que Eduardo estava construindo pela irmã. Mas antes que pudesse entregar a carta à assistente dele, foi chamada diretamente para a sala principal de reuniões. O conselho de diretores inteiro estava reunido, junto com o senhor Vieira. Sentada na primeira fileira, num vestido de grife elegante e sorriso presunçoso de triunfo, estava Valentina. Senhor Vasconcelos, um membro sênior do conselho, começou, pomposo. Precisamos abordar os sérios riscos reputacionais em relação à continuidade da senhorita Marques na fundação. Alegações sérias foram levantadas sobre a integridade dela. Valentina cruzou as pernas, recostando-se para saborear o momento de humilhação total. Luciana baixou os olhos, se preparando para entregar a demissão e sair da vida deles para sempre, para salvar a própria dignidade. Mas Eduardo se levantou devagar da cabeceira da mesa. Quando falou, a voz não continha um fiapo de calor. Ele já tinha mostrado a ela em particular. Era assustadoramente frio, a voz de comando de um lendário magnata que tinha construído um império do absoluto nada. Antes que qualquer pessoa nesta sala pronuncie outra palavra a respeito da senhorita Marques, Eduardo disse, o olhar gelado varrendo os membros do conselho antes de travar na ex-esposa. Quero que todos escutem com muita atenção. E quero que você ouça isso claramente, Valentina. A sala caiu num silêncio absoluto e sufocante. Eu sei exatamente quem fabricou esses rumores, Eduardo anunciou, a voz ecoando pelas paredes de vidro. Sei quem pagou pelas entrevistas falsas, quem vazou as fotografias e quem tentou chantagear a diretora da minha fundação. Minha equipe jurídica passou as últimas 48 horas reunindo as transferências bancárias e os registros telefônicos. Tenho provas irrefutáveis de difamação criminosa e interferência corporativa. Afastou-se do púlpito e caminhou até ficar diretamente ao lado de Luciana, colocando uma mão firme e protetora no ombro dela. Essa mulher é o ser humano mais honrado e honesto que já encontrei em toda a minha vida. Ela não usou o filho para chegar até mim. Nem sequer sabia quem eu era quando me atendeu com bondade, enquanto eu a tratava como lixo. Quem quiser desafiar a posição minha e por toda a minha estrutura jurídica. A reunião do conselho está encerrada. O sorriso triunfante de Valentina se despedaçou numa expressão de pura fúria e medo, enquanto os membros do conselho recolhiam os papéis em pânico. Luciana olhou para Eduardo, a carta de demissão amassada na mão, percebendo pela primeira vez na vida que não precisava mais lutar suas batalhas sozinha. Depois que a sala de reuniões esvaziou, Valentina saiu furiosa do prédio, mas a malícia dela só tinha crescido mais desesperada. Enquanto isso, no silêncio do escritório, Luciana ainda tremia. Por que você fez isso, Eduardo? Você acabou de ameaçar todo o seu conselho de diretores por mim. Faz ideia do que isso pode custar para o seu negócio?
Não me importo com o custo, Eduardo disse suavemente, virando-se para encará-la. Passei anos demais protegendo margens de lucro e imagens corporativas. Pela primeira vez na vida, estou defendendo o que é verdadeiramente bom. O que é isso na sua mão? Luciana olhou para o papel amassado. Minha demissão. Vim aqui para te proteger do escândalo. Eduardo pegou a carta da mão dela e devagar a rasgou em pedacinhos, jogando-os na lixeira. Você não vai a lugar nenhum, Luciana. A menos que você queira mesmo me deixar. Naquela noite, em vez de levá-la a um restaurante caro, Eduardo convidou Luciana para sua residência particular, uma bela propriedade histórica nos arredores de São Paulo, que parecia notavelmente calorosa e habitada. Enquanto Luciana caminhava pela grande biblioteca, os olhos caíram sobre uma fotografia antiga em preto e branco, emoldurada numa mesinha lateral. Mostrava uma família pobre de décadas atrás. Um operário orgulhoso, uma esposa cansada, um jovem Eduardo e uma menininha doce. Minha família, Eduardo disse, chegando por trás dela com 2 copos de chá gelado, antes de tudo mudar. Luciana se aproximou mais da fotografia, a respiração presa na garganta, os olhos travados num pesado medalhão de prata pendurado no pescoço do pai de Eduardo. Na imagem, era um disco de prata maciça, com uma imagem entalhada, distinta e profunda, de um velho pé de carvalho. Esse medalhão, Luciana sussurrou, as mãos tremendo ao tocar o vidro da moldura. Meu pai tinha exatamente esse mesmo medalhão. Ele guardava embrulhado em veludo, numa caixinha de madeira trancada. Era a posse mais sagrada dele. Contava que tinha sido dado por seu melhor amigo, um irmão que ele perdeu contato ainda jovem. Eu herdei quando ele faleceu. Eduardo ficou mortalmente pálido, quase deixando o copo cair. Qual era o nome do seu pai, Luciana? Tomás. Tomás Marques. O copo escorregou dos dedos de Eduardo, se estilhaçando no chão de madeira. Meu Deus, ele murmurou, afundando numa poltrona. Não é possível. Eduardo, o que foi? Você o conhecia? Tomás Marques foi o salvador da minha família, Eduardo disse, a voz tremendo de um pesar antigo e profundo. Quando minha irmã Ana estava morrendo, quando todo mundo rico virou as costas pra gente, houve um único homem que tentou nos salvar. Um mecânico pobre que não tinha um tostão, mas vendeu o único caminhão que tinha, arrumou trabalho extra e passou semanas correndo pela cidade tentando levantar dinheiro para a cirurgia da minha irmã. Ele não conseguiu levantar o suficiente a tempo e a Ana morreu mesmo assim, mas ele ficou ao lado do meu pai nas noites mais escuras. Eram como irmãos. Antes de nos mudarmos, meu pai tinha 2 medalhões idênticos, entalhados de uma moeda antiga de prata. Deu um para o Tomás e ficou com o outro, prometendo que o vínculo entre eles nunca se quebraria. Chamavam de o Pacto do Carvalho. Luciana cobriu a boca, as lágrimas correndo. A lanchonete onde eu trabalhava se chama Lanchonete Carvalho. Meu pai me disse para trabalhar lá se as coisas ficassem difíceis. Que o nome trazia sorte boa. Depois que a Ana morreu, perdemos contato com o Tomás, Eduardo disse, a voz rachando. Passei anos procurando ele para agradecer. Ele morreu há 6 anos. Antes de partir, contou para Luciana sobre um menino com fogo nos olhos que iria conquistar grandeza. Você. Eles perceberam que os medalhões eram o pacto do carvalho que os pais tinham feito. Quando colocados juntos, as raízes do carvalho se entrelaçavam e a inscrição se completava. A verdadeira devoção sempre encontra o caminho de volta para casa. Eduardo a beijou. Era a continuação de uma história escrita muito antes de eles nascerem. Mas o desespero de Valentina chegou ao limite. Ela registrou uma denúncia falsa ao conselho tutelar, acusando Luciana de negligência médica para tentar tirar Miguel dela. Luciana ficou devastada. Eduardo jurou lutar. A batalha jurídica foi agonizante. O estresse causou uma nova crise em Miguel. Valentina ofereceu um suborno no hospital, 350 mil reais e uma passagem para sumir, se Luciana renunciasse. Luciana recusou, dizendo que sua dignidade não tinha preço e que não trairia a integridade. Na audiência final, o doutor Andrade testemunhou que Luciana tinha cuidado do filho de forma heróica. As provas mostraram que Valentina tinha orquestrado a denúncia.
Eduardo disse ao juiz que Luciana era filha do homem que tinha salvado a família dele e tinha criado o filho com uma coragem que dinheiro nenhum compra. A única pessoa negligente era Valentina. O caso foi arquivado. A guarda de Miguel foi assegurada. Valentina foi investigada e sua reputação arruinada. Luciana saiu para a luz do sol segurando Miguel, vitoriosa. Essa resolução nos lembra que o verdadeiro valor não pode ser calculado por riqueza ou títulos. Num mundo que mede o sucesso pelo poder, é fácil acreditar que posições modestas são inferiores ou que a dignidade pode ser comprada. Ainda assim, como o legado de Tomás Marques e a resiliência de Luciana mostram, a moeda mais duradoura é a integridade silenciosa, quando ninguém está vendo e não há nada a ganhar. A dignidade é uma armadura interna sagrada para quem escolhe a graça em vez da amargura. Quando o mundo apresenta frieza, o mais fácil é refletir isso de volta. Mas a força de verdade está em se recusar a deixar que o mau comportamento alheio diminua os próprios padrões. Luciana serviu com excelência porque merecia os próprios padrões. As ações devem refletir o próprio caráter, não uma reação à falta de caráter dos outros. Essa história ilustra o longo arco da justiça. A bondade de Tomás, décadas atrás, não desapareceu. Permaneceu uma semente que floresceu. Nenhuma compaixão genuína se perde. O universo devolve bondade por caminhos imprevisíveis. Viva com a convicção de que as pequenas escolhas diárias, mostrar gentileza, proteger a integridade e honrar a dignidade, são os únicos investimentos que sobrevivem ao tempo. A riqueza pode ser perdida e as reputações manipuladas. Mas uma vida construída sobre honra inabalável cria um legado tão poderoso que derrete até os corações mais frios, revelando que a verdadeira suficiência está na bondade que oferecemos.